de estar aqui glorificando esse Deus. E como eu falei aqui na oração, irmãos, há momentos atrás, a gente vê pessoas fazendo o possível e o impossível para estar no estádio de futebol, obedecendo um chamado de uma autoridade, a autoridade do time, que era o técnico, onde invocou a população para estar naquele lugar. E muitas pessoas ouviram aquilo ali e se colocaram à disposição, foram até esse estádio. Nada contra. Muitas pessoas, elas deram o seu melhor, pegando fila para comprar ingressos, indo comprar um fardamento, indo até lá, ficar numa tarde toda no sol, se vem para a igreja, ficar 1 hora, 2 horas na igreja, porque a igreja não tem ar-condicionado, ela não quer ficar. Mas eu vi muitas pessoas, fotos, pessoas estão lá no sol, e elas estavam pagando preço, porque elas queriam estar lá, e elas estavam lá, enaltecendo homens, em busca de uma vitória daquele time, erguendo as vozes deles, num mundo que eu só tomo, para aqueles homens. E muitas das vezes, quando a gente chega na casa do Senhor, a gente não vê o mesmo empenho da igreja, a gente não vê a mesma dedicação da igreja. O nosso pastor, nos últimos cultos, ele firmou, ele falou, ele fazia o apelo, ele convidava: irmãos, não deixem de vir ao culto. E no primeiro culto que ele está fora, parece que a metade da igreja não veio. E eu acredito que alguns estão até no estádio, estavam no estádio, nada contra, mas aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Está nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Está nas coisas eternas ou nas coisas passageiras? E daí queremos servir, queremos adorar, queremos ter posições de status. Mas se você não se preza a honrar aquele que deu a vida para você, você não merece estar na presença dele. Desculpe a fala, mas eu conversei algumas vezes com a minha esposa sobre as últimas ministrações do pastor, e alguns irmãos que nos visitaram, a gente conversou, e a gente sempre conversava sobre aquilo que tem acontecido nos últimos cultos, e a gente vê, eu como pastor, eu vejo a preocupação do meu pastor, preocupado com as suas vidas. A gente entende aquilo que ele estava enfrentando, o anseio de estar cumprindo essa agenda, mas está deixando a igreja, aquelas pessoas, aquelas almas ao qual o Senhor colocou na mão dele. Porque por mais que ele tenha uma equipe de pessoas que vão estar à frente, dando um suporte, dando auxílio, mas a responsabilidade por cada alma é dele. Esses 38 dias que ele ficar fora, algumas pessoas talvez não vão mais nem vir para a igreja, e quando ele retornar, ele vai ter que ir como um bom pastor atrás dessa ovelha, resgatar essa ovelha novamente. Mas é culpa dele? Não. É porque essa ovelha, muitas das vezes, ela não teve um encontro real e completo com o Senhor. E nessa noite, eu quero trazer algo que Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias, ouvindo as ministrações ao qual o pastor Juan tem ministrado. E eu quero falar sobre chamados de pessoas que lideram, de pessoas que servem na casa do Senhor, pessoas que fazem parte da obra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo de número 9, e versículo de número 33. Marcos 9, versículo de número 33.
Todos acharam? Olha o que diz a palavra do Senhor Deus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram em silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentado, lhe chamou os 12 e lhe disse: se alguém que quer ser o primeiro, seja o último, e serve de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando nos braços, disse: qualquer que recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim recebe, não recebe a mim, mas o que o me enviou. E quando eu comecei a meditar nesse texto, irmãos, eu vejo que muitas das vezes a gente se preocupa, como eu falei, com status, posições, e se eu prego, se eu não prego, se eu louvo, se eu não louvo, se eu ajudo ou não ajudo, se eu somo ou não somo, se eu faço algo ou não faço. Muitas das vezes nós temos essa preocupação. E no meio daqueles 12 discípulos não era diferente, porque se nós parar para analisar o texto, o Senhor está dizendo que aqueles discípulos, no meio do caminho, eles estavam tendo uma conversa, estavam se perguntando um ao outro quem era o maior entre eles, quem fazia mais entre eles, quem servia mais entre eles, quem era mais capacitado entre eles. E quantas das vezes nós nos colocamos nessa posição? Quantas das vezes nós não se posicionamos da mesma forma que esses homens? Nos colocamos: se eu sou melhor pregador, ou se eu sou melhor músico, se eu sou melhor quem louva, se eu varro a igreja melhor, se eu sirvo na porta melhor, se eu atendo as pessoas melhores. Todas as vezes a gente fica se questionando, a gente fica se posicionando, a gente fica criando uma expectativa, fica criando uma competição entre nós. É errado? Não é errado, mas é porque a nossa genética, o nosso DNA é assim. O ser humano é dessa forma. Mas esses homens, eles estavam se questionando, e quando o Senhor Jesus observa isso, ele chama a atenção deles e pergunta: mas qual é o tipo de conversa que vocês estavam tendo? Será que essa conversa tem edificado? Será que essa conversa tem levado vocês a um crescimento? Ou só uma competição, ou só algo carnal? O seu ego está lá em cima, elevado. Não, é eu que bato a melhor foto, é eu que canto melhor, é eu que prego melhor. Muitas das vezes nós temos tido isso dentro da igreja. Só que quando eu vejo isso, Jesus apanhou os discípulos conversando entre eles assim, a respeito de qual deles seria o maior, e eles ficaram embaraçados, ficaram constrangidos quando Jesus chega e questiona eles. Mas Jesus não os condenou, Jesus dá um ensinamento para eles, e ele apenas lhe mostrou uma forma que ninguém esperava de receber. Ele simplesmente olha para aqueles homens e diz: olha, simplesmente seja servo. É forte, irmão, porque quando Jesus questiona eles, naquele momento eles se sentem desconfortáveis pela situação. Eles estavam se sentindo desconfortáveis porque o mestre está nos perguntando, e nós minutos atrás nós estávamos ali entre nós discutindo quem era o maior de nós. Mas o Senhor, ele vem até nós e pergunta o que estava acontecendo, e nós, sem saber o que responder, o Senhor Jesus vem nos dar um ensinamento: simplesmente seja servo, simplesmente sirva, simplesmente se coloque à disposição, simplesmente se coloque
servir ao Senhor. E nos dias de hoje, muitas das vezes, encontra ser meio difícil encontrar pessoas dignas de servir ao Senhor, pessoas que renunciam à sua própria vontade para estar servindo ao Senhor, para estar fazendo a vontade do Senhor. Toma a sua cruz e me siga. Aquele que perdeu a sua vida em prol da minha, esse encontra. E será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a negar? Será que nós estamos dispostos a abandonar tudo para servir esse Deus? Para servir esse Jesus da forma que Ele tem falado? Simplesmente sirva. Simplesmente se coloque à disposição. E nas últimas ministrações do nosso pastor nós vimos a preocupação que Deus tem colocado no coração dele. Ele chama a liderança para conversar, ele chama a liderança para perto, para caminhar junto, para que a liderança desperte. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, porque eu já pastorei a igreja e sei que isso acontece. Muitos estão lá fora esperando que esse projeto, daqui a 1 ano, 2 anos, ele se encerre, que ele não venha prosperar, que ele venha se acabar, para dizer assim: ó, eu sabia que não ia dar certo. Esse primeiro ano está com uma visão errada. Quem está me entendendo aqui? Muitos lá fora estão esperando isso, mas outra multidão está torcendo e orando, perseverando, dobrando seu joelho e clamando ao Senhor, porque sabe que aqui há um Deus. E daí nós temos que entender: simplesmente sirva, simplesmente se coloque à disposição, simplesmente se entregue, simplesmente se doe. Muitas das vezes é difícil entender, ter essa visão. Mais tarde, quando os discípulos eles questionam a respeito daquele que expeliram demônios em seu nome, e Jesus disse: quem não é contra nós é por nós. Marcos 9, 40, 41. Vamos ler lá Marcos 9, 40, 41. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esse ponto, muitas das vezes é difícil as pessoas compreenderem. Quando Jesus, os discípulos começam a questionar ele: ah, Senhor, mas aquele lá estava expelindo demônios em teu nome. O que os discípulos quiseram dizer? Olha, aquele lá estava expelindo demônio em teu nome, mas ele não é dos nossos, ele não caminha conosco, ele não faz parte, ele não está andando conosco, ele não está sendo seu discípulo, ele não ouve as tuas ministrações, ele não está do teu lado todos os dias, somos nós que estamos do teu lado todos os dias. E ali, os discípulos começam questionando, e o Senhor Jesus olha para aqueles discípulos e diz: olha, aquele que não é contra nós é por nós. Ou seja, aquele que está trabalhando em prol do reino, ele está somando com nós. Ele pode não estar no ministério, mas ele está levando a palavra do Senhor, ele é nosso, ele acrescenta conosco, ele caminha lado a lado conosco, porque ele está em prol do reino de Deus. É isso que nós temos que entender, igreja. Nós temos que caminhar em prol do reino de Deus, não é em prol do pastor Juan, não é em prol do rei dos reis, mas em prol do reino de Deus. Então, se nós estamos caminhando nesse propósito, nós temos essa visão, nós estamos no caminho certo, porque o Senhor está dizendo: olha, aquele que não é contra nós é por nós. Então, se ele tem somado, se ele tem acrescentado, ele está trabalhando em prol de um reino, e é isso que nós almejamos, é o reino de Deus. Lá não vai ter placa de igreja, lá não vai ter ministério A, ministério B ou ministério C, lá vai ser todo um povo santo, transformado, ao qual o Senhor escolheu, ao qual
o Senhor nos capacitou, ao qual o Senhor nos ungiu, ao qual o Senhor se entrega por nós. E o Senhor, Ele fala de um galardão, aonde? Quando eu me converti, foi uma das primeiras ministrações que eu ouço sobre o galardão, e eu fui pesquisar o que era galardão, porque eu estava naquela sede, aquela vontade de aprender. Eu queria mais, eu queria saber todos os detalhes, eu queria saber tudo que a Bíblia nos ensinava. E uma das primeiras coisas que eu aprendo, irmão Bruno, não é sobre o galardão. O galardão é o que? É simplesmente um presente, é um prêmio. Que aquele que alcançar a salvação, aquele que alcançar o reino do céu, ele vai receber. Mas para eu receber o galardão, eu tenho que plantar aqui na terra, meu irmão. Diga graças a Deus. Eu tenho que plantar aqui na terra, não é de braços cruzados, não é simplesmente ficar sentado numa cadeira que eu vou alcançar esse galardão. Eu tenho que suar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás. E muitas das vezes nós não trabalhamos em prol do reino, muitas das vezes nós não servimos em prol do reino. Porque se eu não estiver no diaconato, não vai para frente, não prospera. Porque se eu não estiver fazendo ali o louvor, não é um louvor abençoado, não é um louvor bom. Mas se Jesus está dizendo, olha, aquele que não é contra nós é por nós. Ou seja, aquele que não está indo contra, ele está seguindo os princípios bíblicos, ele está seguindo a palavra do Senhor, ele está pregando em prol do reino, ele está somando no reino. Não precisa estar do meu lado, ele só precisa estar obediente a Cristo. Estão me entendendo, irmãos, essa noite? E daí muitas das vezes é falado sobre esse galardão, falando sobre esses presentes, sobre esse prêmio, e as pessoas não almejam mais. Eu me lembro que quando eu me converti, nós queríamos ganhar almas a todo custo. Nós queríamos evangelizar a todo custo. Nós saímos, na época eu e outro rapaz, nós da mesma idade, 11, 12 anos, a igreja recebia os jornais, nós plasticávamos o jornal, e durante a noite, nós saímos, ou jogando nas casas, ou entregando para aquelas pessoas que nós víamos. Ou dia de culto, nós saímos antes do culto, uma meia hora antes do culto, ia para a praça evangelizar, para trazer almas para o culto, porque nós queríamos esse galardão, nós queríamos esse prêmio. E hoje parece que quando é convidado para fazer o evangelismo, as pessoas não almejam mais isso, elas não vêem mais algo que chama a atenção, elas não vêem mais esse brilho. Ou muitas das vezes estão até lá, mas só porque elas querem aparecer na foto, elas querem aparecer na rede social. Não, olha, eu estive lá, o pastor vai saber que eu estive lá, o meu irmão Bruno vai saber que eu estive lá. Meu irmão, o irmão Bruno não pode te oferecer nada, o pastor Juan não pode te oferecer nada. Se Jesus não estiver no negócio, não estiver no bar, não adianta de nada. Está me entendendo? Então nós temos que ter essa ansiedade, esse desejo de servir. Nós temos que ter esse desejo de fazer a obra do Senhor. E muitas das vezes essa chama tem se apagado dentro das igrejas. E vou trazer 4 pontos aqui que eu acho muito importante nós ministrar nessa noite. Marcos 9,35 diz assim, 9,35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último. E lhes disse, se alguém quer ser, e ele assentando-se chamou os 12, e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último, e servo de todos.
Então, se eu quero ser um bom líder, se eu quero ser um bom pastor, se eu quero ser um bom diácono, se eu quero ser um bom músico, se eu quero ser um bom servidor na casa do Senhor, um bom evangelista, eu não tenho que estar no lugar de destaque. Eu não tenho que estar lá, no meu nome tem que estar em evidência. As pessoas não têm que ir, lá o fulano está lá, ele que faz parte. O nome de Jesus tem que estar em evidência. É o nome do Senhor. Porque para mim mesmo eu não tenho nada, de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para você. Então nós temos que entender, se eu quero servir, o maior tem que ser o menor. Eu tenho que me colocar como pequenininho, às vezes o mais menorzinho da casa do meu pai, porque é Ele que vai me dar a vitória, Ele que vai me dar a honra, e de mim mesmo eu não tenho nada. Se não for a presença dele neste lugar, se não for a presença dele na minha vida, se não for o Espírito Santo dele sobre a minha vida, e daí as pessoas se gladeiam, as pessoas se brigam, as pessoas se contendam, as pessoas ficam torcendo para que não venha dar certo o projeto do fulano, do Beltrano, do ciclano. O que é isso? Que céu você almeja aí? Que Bíblia você tem lido? Se tiver, lendo. Se estiver meditando. O triste que a gente vê hoje nas pessoas, elas têm se baseado em pregadores de YouTube, em pregadores de Facebook. Elas não têm acompanhado a caminhada do camarada, elas não têm acompanhado o que ele tem vivido fora daquela rede social. E daí vai lá, pega simplesmente uma mensagem pronta e traz. Como qualquer coisa. Nós temos que entender que nós precisamos servir. Se eu quero crescer, eu tenho que me diminuir, irmãos. Se eu quero ser honrado, eu tenho que honrar primeiro. Uma vez eu estava dirigindo a igreja de Lauro Miller ainda, e Deus nos deu diversas oportunidades lá de guiar, direcionar vidas do encontro com o Senhor. Uma vez nós estávamos indo para a igreja, eu e minha esposa, e minha esposa e meus 2 filhos na época, e a gente passando uma luta tremenda, porque a gente ia para a igreja e tinha que buscar as pessoas em casa. A gente buscava as pessoas em casa. A gente saía do batalha e a gente tinha um padrãozinho, a gente enchia um carro e vinha 2, 3 viagens. E as pessoas só estavam vindo se a gente fosse buscar. E daí, um dia Deus me deu uma mensagem, e as pessoas sempre iam. Eu quero fazer, eu quero louvar, eu quero pregar, é isso. Deus me deu uma mensagem uma vez que: como é que eu vou curar se eu não estou curado? Como é que eu vou libertar se eu não estou liberto? Como é que eu vou restaurar se eu não estou restaurado? Muitas das vezes nós queremos tudo isso, só que muitas das vezes a gente não foi curado, a gente não foi liberto, a gente não foi restaurado. E a gente quer transmitir algo para as pessoas que a gente não tem. A gente quer entregar algo para as pessoas que muitas das vezes a gente não tem. E quando Deus nos usou para ministrar essa mensagem, a igreja despertou. Aonde as pessoas começaram a se comover, as pessoas começaram a entender que elas precisavam se posicionar, que elas precisavam mudar algumas atitudes. E muitas das vezes é isso que tem faltado para nós. Queremos muito servir, queremos muito estar em evidência, queremos muito estar na situação, mas muitas das vezes a gente não quer pagar preço. Muitas vezes a gente não quer se entregar, renunciar. Outro ponto que eu vejo que Marcos 40 diz bem assim, pois quem não é contra nós é por nós. Então, para que nós possamos ser uns bons servos, nós precisamos incluir outras pessoas ao nosso lado para poder servir. Diga graças a Deus. Irmão,
Eu tenho que almejar as pessoas caminhando comigo. Eu tenho que me alegrar quando as pessoas participam daquilo que Deus colocou na minha mão. Está entendendo? Porque é igual aquele ditado antigo: uma andorinha só não faz o leão. Só o irmão Bruno e a irmã Sabrina na missão eles não vão conseguir fazer sozinho. Só o Chumbinho, lá nos desafios, e a família dele não vai conseguir fazer o trabalho sozinho. Só o pastor Juan à frente dessa igreja não vai conseguir fazer o trabalho sozinho. Está me entendendo? Eu tenho que almejar as pessoas do meu lado. Eu tenho que trazer para mim pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão, as mesmas pessoas que conseguem enxergar aquilo que eu estou enxergando. A igreja muitas das vezes ela não consegue enxergar o crescimento que está acontecendo nesse lugar. Quando eu cheguei nesse ministério, eu estava numa igrejinha lá, que já estava apertada, suportava 100 e poucas pessoas. Hoje nós temos uma estrutura grande. E muitas das vezes nós se colocamos como pequeno ainda, mas muitas das vezes Deus está nos querendo colocar em coisas maiores ainda. Muitas das vezes nós limitamos esse Deus, porque nós não puxamos pessoas do nosso lado para caminhar conosco. Muitas das vezes nós limitamos aquelas pessoas, não está preparado ainda. Ei, eu vejo como o homem vê, eu vejo o exterior, mas quem sonda o meu coração é Deus. Quem vê se você é capacitado ou não é Deus. Quem vai te capacitar é Deus. Só se coloca à disposição, só se simplesmente sirva. Então nós temos que entender esses princípios, irmãos. Nós temos que entender aquilo que Deus ele quer de nós. Eu tenho que almejar pessoas do meu lado. Eu tenho que almejar fazer isso com excelência. Você não vai conseguir sozinho. Daí quando até preguei a última vez que eu preguei no culto de homens, até de um testemunho de nós lá em Lauro Miller, no Guatá, e até falei esse termo: quem quer ser reconhecido não vai para Lauro Miller. Quem quer ser reconhecido não vai para o Guatá. Quem quer que o seu ministério fique em evidência, apareça, não vá para esses lugares. Quem conhece o Guatá aqui? Aquela cidadezinha ali, aquele distrito antes de subir a serra. Quando eu e a minha esposa chegamos lá, irmãos, tinha 5 casas de prostituição dentro do Guatá. 5 casas de prostituição. Quando nós chegamos lá, tinha, acho que era 3 casas de feitiçaria. 3 casas de feitiçaria. Quando nós chegamos lá, a idolatria dominava o Guatá. Quando nós chegamos lá, o fluxo de droga era imenso naquele lugar. Os traficantes saíam da minha quadra, da Baixada, e alugavam casas lá para abrir boca de drogas lá. Fora as traições e várias outras situações, problemas familiares que as pessoas tinham naquele lugar. Lá era um lugar que era uma Lodebar da Bíblia, uma terra sem valor, uma terra que ninguém queria, mas Deus nos leva para lá. E lá foi a maior experiência que nós tivemos com Deus. Não procuramos o nosso nome em evidência, mas o nome do Senhor foi entregado naquele lugar, e vidas se renderam às coisas do Senhor. Quando nós fizemos um propósito, isso é testemunho, irmão. Nós subíamos um monte na casa do irmão, nos fundos da casa dele tinha um monte. Nós subíamos lá toda sexta-feira, e 2 quadras para frente tinha o centro de feitiçaria ali, onde eles batiam o tambor. E a mãe do dono, do pai de santo, estava congregando conosco. E ali nós orávamos: Deus, feche esse centro de feitiçaria. E fazemos a nossa oração. O pai de santo pede para a mãe deles: mãe, pede para o teu pastor parar de orar, porque ninguém quer vir mais fazer trabalho aqui no centro. Está entendendo? Poder da oração, poder do nosso Deus.
Simplesmente, muitas das vezes Deus te coloca em lugares para você simplesmente servir. Não é para que o seu nome venha aparecer, não é para que você fique conhecido no meio das pessoas, no meio do Evangelho, não. É para que o nome do Senhor venha ser exaltado, que o nome do Senhor venha ficar em evidência. E aí a gente tem que buscar pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que têm a mesma visão, pessoas que almejam da mesma forma que nós almejamos. E aí Deus vai te honrando, Deus vai formando discípulos, Deus vai levantando pessoas que se colocam à disposição de servir. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas estão dispostas a fazer o evangelismo? Amanhã, ou nós saímos aqui depois do culto e fazer evangelismo. É ter uma pequena minoria. Mas se nós se levantar aqui, não, quem quer sentar aqui e vamos comer um x-salada? Muitos, não, pastor, vou fazer aquele mesão e vamos lá todo mundo junto. E vamos. Mas as pessoas não querem mais servir. As pessoas não têm mais esse foco. As pessoas não têm mais essa visão. As pessoas não têm mais esse propósito. É como eu falei. Algumas horas atrás, muitos estavam lá no estádio de futebol. E estavam gritando. Estavam se alegrando. Estavam tomando banho de cerveja. Mas estavam lá. Se é para estar aqui, para levantar um clamor, as pessoas não vêm. As pessoas se retraem. As pessoas não têm essa visão, não têm esse propósito. Terceiro ponto, irmãos. Marcos 9, 41. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois Cristo, em verdade vos digo, e de modo algum perderá o seu galardão. E o ponto que eu vejo aqui é: qualquer serviço prestado será recompensado. Qualquer serviço que nós prestamos para o Senhor, Ele vai ter a recompensa. Muitas das vezes a gente acha que é só aquele que está em evidência. Eu confesso a vocês que quando nós dirigimos a igreja, eu gostava de limpar o banheiro da igreja. Era eu que limpava a igreja. Minha esposa cuidava dos meninos, que ele era menor, e eu que limpava a igreja os dias de culto, e ela passava pano em cada cadeira, fechava a igreja lá, botava um louvor, limpava o banheiro. Eu orava cada assento. Na época nós tínhamos 70 cadeiras. Eu orava cada assento e disse: Senhor, traga uma alma para sentar aqui, Senhor. Na hora que essa alma sentar aqui, ela venha sentir a tua presença. Quando eu limpava o banheiro da igreja, eu disse: Senhor, que a pessoa que usar esse banheiro, ela vai ser contagiada pelo teu Espírito. E eu orava, irmão. E eu gostava de fazer essa manutenção na igreja, porque eu entendia que era vidas que estavam ali, e vidas preciosas aos olhos do Senhor, vidas que talvez chegariam ali na situação de depressão, movidas por uma traição, movidas por um adultério, movidas talvez por a destruição por causa das drogas, mas estariam ali, e o Senhor ia tocar na vida deles. Então, cada serviço que a gente presta para o Senhor, seja no evangelismo, seja na manutenção da igreja, seja na pregação, seja no louvor, qualquer atividade na presença do Senhor, a recompensa vai vir, o teu galardão vai vir. Muitas das vezes você está lá fazendo algo lá, tem uma igreja, muitas das vezes não aparece. Mas não se preocupe, aos olhos humanos não aparece, mas aos olhos de Deus Ele tem contemplado a tua vida, Ele vai te presentear o galardão, em nome de Jesus Cristo. Você tem que almejar isso, irmão. Você tem que desejar isso. Simplesmente sirva, simplesmente se coloque à disposição. Último ponto, Marcos 10, do 13, diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que
as tocasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhe disse: deixai vir a mim os pequeninos, não se aborreçam, porque os tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os pelo braço, impondo as mãos, o abençoou. Para nós servir, devemos tornar-se como uma criança. Se nós queremos servir na casa do Senhor, nós temos que se tornar que nem uma criança. E muitas das vezes nós nem amadurecemos o suficiente na presença do Senhor. Nós precisamos tornar que nem essas crianças, irmãos, sem maldade alguma, pura, para receber esse reino, para receber essas mensagens, para receber essa palavra. Muitas das vezes nós nos colocamos à disposição, muitas das vezes nós nos colocamos nessa situação, com a inocência, dispostos, obediente. Agora, com a vida do meu terceiro filho, o Lourenço, a gente tem aprendido muita coisa. Situações que muitas das vezes nós tínhamos deixado para trás, a gente não praticava mais. A gente começa a segurar, a gente começa a se entregar, a gente começa a fazer melhor, pela simplicidade, pelos detalhes que Ele tem nos proporcionado nessa gestação da minha esposa. Então a gente tem visto que o Senhor tem cuidado de cada detalhe, cada situação. Muitas das vezes nós temos sido obedientes. E nessa noite eu queria deixar essa mensagem para a igreja. Queria que a igreja entendesse que nós precisamos simplesmente servir ao Senhor, simplesmente se doar ao Senhor, simplesmente entregar a nossa vida no altar do Senhor. E talvez você chegou aqui nessa noite esperando receber uma mensagem que ia mudar ou impactar a tua história, mas o que o Senhor colocou no coração nessa noite quer ser impactado, quer ser transformado, quer ser mudado. Simplesmente sirva primeiro, se doe primeiro, se entregue primeiro, para que o Senhor possa fazer algo sobre a tua vida, para que o Senhor possa te amadurecer, para que o Senhor possa te moldar, para que o Senhor possa te transformar. Muitas das vezes é isso que tem faltado. E eu queria convidar o grupo de louvor a subir aqui, mas nessa noite eu queria fazer uma oração com vocês, para que você venha servir ao Senhor, para que você venha se entregar realmente à disposição para estar servindo, para estar se doando, para estar renunciando. Eu tenho certeza que nessa noite, se você entender o propósito de servir, a tua vida vai começar a mudar daqui para frente. Amém? Se coloque de pé, igreja. Pastor, eu entendi essa mensagem e eu quero levar para mim isso, essa questão de servir. Simplesmente sirva. Vem à frente, a gente vai estar como igreja orando por você, em nome de Jesus. Eu quero que o meu ministério comece a ser desenvolvido. Quero que a minha casa ela venha estar servindo ao Senhor.